Olá, Deus abençoe a vida de todos vocês, no nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Apocalipse, capítulo 6. Hoje vamos ler a partir do versículo 7. Tá? A partir do versículo 7. Então, abra sua Bíblia aí em Apocalipse 6, versículo 7. O livro de Apocalipse, como já falamos nos estudos anteriores, significa revelação. É uma revelação do Senhor Jesus, das coisas que eram, das coisas que são e das coisas que serão. É um livro escatológico, é um livro que fala do futuro. Portanto, é muito importante estudar para estarmos preparados, né? Essa revelação que o Espírito Santo deu, né, o próprio Senhor Jesus deu ao apóstolo João na ilha de Patmos, quando ele estava preso por pregar o Evangelho. E essa carta circulou, né, por toda a igreja e chega nas nossas mãos. Faz parte das Escrituras Sagradas, do cânon sagrado, tá bom? Então, se você não viu os capítulos anteriores, os versículos anteriores, né, os vídeos anteriores, eu te aconselho que você se inscreva no meu canal, dá o like, né? Não esqueça, e veja os vídeos anteriores para você pegar a sequência, porque nós estamos dando continuidade, não podemos voltar, né? Então, se você quer ter um entendimento completo do livro de Apocalipse, então é importante que você veja os vídeos anteriores, tá? No vídeo anterior a gente falou sobre o cavalo branco, sobre o cavalo vermelho, sobre o cavalo preto, né? Que é o início da grande tribulação que virá futuramente. Se você quer entender melhor sobre a grande tribulação, já falei sobre isso nos vídeos anteriores. Então, hoje no versículo 7, nós vamos entrar nessa parte que continua falando dos acontecimentos da grande tribulação. Mas antes de ler o texto sagrado, vamos fazer uma oração e pedir ao Espírito Santo que nos dê graça, que nos ilumine, que nos fortaleça através do texto sagrado. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos uma vez mais para adorar, glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor, porque sabemos que somos salvos somente pela Tua graça e pela Tua misericórdia, mas ao mesmo tempo te pedimos forças, meu Pai, para poder fazer a Tua vontade. Não nos deixes sós, porque sem Ti nada podemos fazer. Senhor, fala conosco através da leitura do texto sagrado. E aonde chegar esse vídeo com a Tua palavra, que chegue edificação, que chegue salvação, que os corações se encham de temor e fé, para que haja, meu Deus, redenção, salvação, arrependimento. Para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Amém. Muito bem. Então, no vídeo anterior nós falamos sobre o cavalo branco, né, que representa o anticristo, a vinda do anticristo, né, a falsa paz. Logo em seguida o cavalo vermelho, que representa as guerras, os assassinatos, né? O cavalo preto, que será a grande escassez de alimento que haverá no mundo, fome como nunca antes viu. E aqui, no versículo 7, fala então do quarto selo. Já falamos dos 3 selos, né, que Jesus abriu. E hoje ele fala aqui do quarto selo em Apocalipse 6, versículo 7. Ele diz: quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, né, venha. Então o cordeiro é o Senhor Jesus que abre os selos, o único digno de abrir os selos. E aí ele quebrou esse quarto selo e João ouviu uma voz do quarto ser vivente, né, uma criatura celestial, e essa criatura dizia, venha. E no versículo 8 diz, vi então, e eis um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno
o estava seguindo. Eles foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Então, quando Jesus abra o quarto selo, então sai o cavalo amarelo. No grego, no original, que foi escrito o Apocalipse, essa palavra amarelo, ela tem um significado de uma pessoa pálida, cor de cadáver, né? Se você pode ver um cadáver, né, em decomposição, se você em um necrotério, ou seja, qual é a cor que você encontra ali? Uma cor tipo amarelada, pálida, né? Cor de morto, né? Sem vida. E é exatamente essa cor do cavalo que João viu vir sobre a terra, que virá sobre a terra na grande tribulação. E esse cavalo amarelo significa morte. Então aqui diz o seguinte no 8, repetindo: vi então, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra. O que é a quarta parte da terra? 25% da população mundial, nesse momento, serão mortos. É muita gente. Estamos falando aí de bilhões de pessoas que serão mortos. Isso sem contar com aqueles que já morreram pelas guerras do cavalo vermelho, no início da grande tribulação, pelos assassinatos, pela onda de violência e derramamento de sangue que o cavalo vermelho trouxe à terra. Sem falar também do cavalo preto, que representa a fome que virá sobre o mundo, a escassez de alimento. Então, se não bastasse já milhões de pessoas morrendo pela espada, pela guerra, né, pela fome, aqui diz que quando sai esse cavalo amarelo, então 25%, um quarto da população do planeta morrerão nesse momento. De que maneira? Ele dá detalhes aqui. Ele dá detalhes, diz: e lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada. O que é a espada? As guerras, as guerrilhas, os assassinatos. Então, a onda de morte através de guerras, através de assassinatos, será muito grande e vai continuar na grande tribulação. Pela fome, também continuará a escassez de alimento. Muita gente continuará morrendo literalmente de fome, não haverá alimentos para todo mundo, né? Obviamente. E a mortandade, com a mortandade. O que significa essa mortandade? As pestes, as pandemias, as epidemias, as pragas, as doenças crescerão de uma forma alarmante, como nunca antes vimos. Já tivemos aí no mundo a peste negra, a peste bubônica, né? Já tivemos febre amarela, já tivemos H1N1, já tivemos a Covid, já tivemos dengue, já tivemos tanto tipo de doenças, né? Mas o que vai acontecer na grande tribulação será elevado a muitas potências, a quantidade de doenças, de vírus, de pragas que virá sobre a terra, né? Então, se não bastasse as guerras, a fome, também haverá mortandade. E por último, ele ainda diz aqui: e por meio dos animais selvagens da terra. Então, a própria natureza, os próprios animais também farão parte dessa mortandade, né? Na raça humana. Então, aí vemos aqui então a ira do Cordeiro, né, que virá sobre o mundo, né, o juízo de Deus vindo sobre o mundo por causa do pecado, por causa das pessoas que o rejeitaram, né, e optaram pelo pecado, pelo mundo, pelo diabo, né, pela desobediência.
Então, quem estiver aqui neste mundo durante a grande tribulação vai sofrer o que nunca antes em toda a história da humanidade alguém sofreu. Então, por isso se chama grande tribulação. Tá? Isso acontecerá quando Jesus abra o quarto selo. Agora vamos ver o que vai acontecer no quinto selo. No versículo 9 diz assim: quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então João vê no céu, nesse momento, quando Jesus abre o quinto selo, ele vê as almas de quem? Dos mártires. Quem são os mártires? São aqueles que morreram por causa da fé no Senhor Jesus. Claro, muita gente morre, né? Muita gente morre por doenças, por assassinatos, por acidentes, né? Enfim, por suicídio. Mas há uma diferença quando a pessoa morre por causa da fé no Senhor Jesus, né? Como os apóstolos, por exemplo, que foram assassinados porque pregavam o evangelho, e como muitos outros mártires, como Estevão, por exemplo, que foi apedrejado por falar de Jesus. Muitos mártires em toda a história da igreja morreram, e até nos nossos dias, muitas pessoas em outros países onde se proíbe a fé cristã são mortos simplesmente por carregar uma Bíblia, por crer no Senhor Jesus. Então esses são os mártires, e João vê eles debaixo do altar, provavelmente o altar de incenso, né? Que representa as orações dos santos, né? As orações da igreja. Então, essas almas, elas estavam clamando com uma voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quer dizer, o que essas almas estão fazendo ali debaixo do altar espiritual de Deus no céu? Estão clamando a Deus, a Jesus, para que faça justiça, para que julgue a sua causa, né? Para que chegue logo o juízo de Deus sobre aqueles que os mataram, para que Deus faça justiça, né? Então, a justiça vem e vem da mão de Deus. Ela pode demorar, mas ela virá. Então, essas almas estão clamando ali para que Deus faça justiça. E Deus responde a oração dessas pessoas. Porque aqui no versículo 11 ele diz: então a cada um deles foi dado uma veste branca. O que representa essa veste branca? Pureza, justiça, que Deus fará justiça. É como se Deus estivesse dizendo: olha, espere um pouco mais, fique tranquilo, a justiça virá. A justiça virá. Então isso serve para nós, né? Muitas vezes somos injustiçados, caluniados, sofremos, e parece que Deus não está olhando para nós, parece que Deus não está vendo o nosso sofrimento, não julga a nossa causa, mas Ele nos dá uma vestidura branca, que é a paz, né? A paz de Deus, dizendo ao nosso coração: Deus fará justiça. Então ele diz aqui que ele representa, né? Ele dá a essas almas essa vestidura branca. E lhes foi pedido que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos com eles, como eles tinham sido. Então, aqui no meio da grande tribulação, João vê essas almas clamando por justiça. E Deus lhes dá o conforto, a paz, a vestidura branca, e diz: fiquem calmos, tranquilo, porque eu vou fazer justiça. Só que ainda faltava outras pessoas serem mortas para completar os números dos mártires que morrerão por causa de Jesus. Inclusive, na grande tribulação,
aquelas pessoas que crerem no Senhor Jesus serão mortas também se transformarão em mártires e se juntarão a essas pessoas que estão debaixo do altar. Então isso aqui é um lembrete de que Deus, ele pode tardar os nossos olhos, mas na verdade Deus não demora, ele tem a hora certa, o tempo certo para ele agir na nossa vida, tá bom? Versículo 12, o sexto selo, vamos ver aqui. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco, feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Aqui no versículo 12, meu amigo e minha amiga, quando Jesus abre o sexto selo, João vê então um grande terremoto. Então, quando a Bíblia fala grande, é grande. Então, virá acontecer na grande tribulação sobre esse planeta um grande terremoto, um imenso terremoto, como nunca antes houve na face da Terra, né? Já tivemos registro aí de grandes terremotos do mundo, mas nada comparado às escalas de sofrimento, de desastres naturais, do castigo de Deus que virá sobre este mundo, não são assim incomparáveis com o que virá. O que já veio não é nada. O que já veio não é nada. Se você pensa que já houve sofrimento no mundo, isso não é nada comparado com o que virá. Esse terremoto será tão grande, que vai mover todas as falhas geológicas da Terra. Todas as placas tectônicas se moverão ao mesmo tempo. Temos na Califórnia aquela grande falha, a falha de San Andrés, não? Enfim, tudo isso será, a Terra será sacudida, como, por exemplo, um forte vento que sacode uma figueira e acaba caindo todos os figos verdes de tão forte que é aquele vento. Então o poder de Deus vai gerar um cataclisma tão grande no mundo, no planeta, que esse terremoto literalmente vai ser tão forte, vai sacudir tanto a Terra, que os continentes serão movidos do seu lugar. A ordem dos continentes, quando você olha para o mapa do mundo, hoje será modificado por causa desse terremoto. As ilhas deixarão de existir, montes serão sacudidos. Enfim, é algo muito forte. A Bíblia nos dá aqui detalhes. Ele diz aqui: o sol se tornou negro. O sol se tornou negro, como pano de saco feito de crina. Olha, como que isso pode acontecer? Eu acredito, né, que por causa da parte geológica dos terremotos, com certeza isso vai afetar também os vulcões. Acredito que os vulcões, ao mesmo tempo, entrarão em erupção no mundo inteiro. São milhões de vulcões.
né, tanto no oceano como na parte terrestre, jogarão fogo, pedra, cinza na atmosfera, aonde com certeza a atmosfera ficará negra, aonde não se poderá ver a luz do sol. Por isso que aqui João diz, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. Então a atmosfera será mudada. As estrelas do céu cairão sobre a terra, né? Como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um forte vento. O que pode ser essas estrelas? Asteroides, meteoros, meteoritos entrarão na atmosfera terrestre e vão bombardear este mundo, essa terra. Ou seja, vai ser um desastre natural, um cataclisma de níveis que nunca antes se viu na face da terra. Isso aqui é a mão de Deus, é a ira de Deus. Não pense, Deus é amor, Deus é bonzinho. Deus é amor, mas Deus também é justiça, Deus também é ira, Deus também é o vingador, é o juiz, é o todo-poderoso, e Ele não vai deixar as coisas sem justiça. O sangue dos profetas, dos mártires, do próprio Senhor Jesus, que foi derramado na cruz, será cobrado. E será cobrado caro daqueles que não creram, daqueles que estiverem neste mundo, né? Daqueles que rejeitaram Jesus. E aqui diz, no versículo 14, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Ou seja, o céu, como nós vemos hoje, deixará de existir, será modificado. De alguma forma, já quando olharmos para as pessoas que estiverem aqui, melhor dizendo, olharem para o céu, não vão conseguir ver como nós vemos hoje o céu. Será enrolado como um pergaminho, diz a palavra de Deus. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono, ou seja, da face de Deus, e da ira do Cordeiro, que é Jesus, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Ou seja, os poderosos, os ricos, os multimilionários, donos das terras, os donos do mundo, aqueles que zombam de Deus, que fazem piadas, que brincam, aqueles que se dizem ateus, os religiosos, os que riem da Bíblia, os que riem da palavra de Deus, os que fazem gracinha, aqueles vão ficar tão atordoados com o que vai acontecer, que vão querer se esconder dentro de cavernas. Você vê hoje em dia quantos são aqueles milionários que já estão construindo bunkers, verdadeiras mansões debaixo da terra, feitas de aço e cimento, com tudo o que se pode imaginar ali debaixo, e eles pensam que poderão se livrar da ira do Cordeiro, mas o que virá, os terremotos, as catástrofes, os meteoros, os meteoritos, será tão forte que vai cair tudo sobre a cabeça deles. Não terá para onde correr. Pode ser a pessoa mais milionária do mundo, o seu dinheiro não vai servir de nada, o seu poder, o seu nome não vai servir de nada por causa do que eles fizerem. Você vê que a Bíblia nos mostra aqui que não há arrependimento da parte deles. Mesmo eles sabendo que é Deus que está fazendo justiça, que é a ira de Deus, que é a ira de Jesus, eles vão reconhecer, mas eles não vão aceitar, eles não vão crer, de tão grande que será o coração duro deles, coração de pedra. Não pedirão perdão, não se humilharão e vão morrer. E o juízo de Deus, a justiça de Deus virá sobre eles.
Então, é isso que acontece quando Jesus abra, então, o quarto, o quinto e o sexto selo. Tá bom? Então, marca aí onde paramos. No próximo vídeo, se Deus nos permitir, nós vamos falar sobre os 144 mil selados de Israel. Quem são esses 144 mil selados de Israel que fala aqui em Apocalipse capítulo 7? Isso nós vamos estudar, vamos ler, vamos meditar, vamos entender juntos no próximo vídeo, tá bom? E que lição podemos tirar de tudo isso? Só vai passar pela grande tribulação aqueles que hoje rejeitam a Jesus. Porque a igreja não passará por essas catástrofes. Porque o arrebatamento da igreja virá antes disso tudo acontecer. Então, se você quer a salvação da sua alma, se você quer ficar livre da ira do Cordeiro, se você quer estar na glória com Deus, você quer a mão de Deus na tua vida, então nesse momento, arrependa-se dos seus pecados, pare de brincar, para de brincar com a fé, com Deus, com a palavra. Deus não é só para te abençoar, para te dar riquezas nessa terra, como muitos estão fazendo hoje em dia, através da teologia da prosperidade, né? O que Deus quer fazer é algo maior, é salvar a sua alma. Entregue sua vida para Jesus, o único Senhor e Salvador. Não é Maria, não é José, não é Pedro, não é Papa, não é pastor, não é igreja, não é religião. Ninguém pode te salvar. O único nome que você pode clamar e que pode te salvar é o Senhor Jesus Cristo. O único que teve poder de tomar o livro, o pergaminho com 7 selos da mão do Deus Pai e abrir os 7 selos. Ele pode te salvar. Então, curve-se diante dele. Entregue-se a ele. Tá bom? Muito bem. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, entre em contato comigo. Tem aí o meu WhatsApp na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá o like aí, não esqueça. Se inscreva no canal, veja os vídeos anteriores. Temos aí desde o capítulo 1 até o capítulo 6 completo de Apocalipse. Já vamos continuar gravando até o último capítulo de Apocalipse, estudar todo o livro de Apocalipse, tá? E compartilhe este vídeo com outras pessoas. Hoje é raro alguém que esteja pregando a verdade, pregando a palavra de Deus, e o que é bom nós temos que compartilhar. Mas isso traz medo, traz, pavor. Não. Isso é conhecimento. E aquele que tem conhecimento é privilegiado. Sai na frente, se prepara e se livra. E nós temos que compartilhar esse conhecimento. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.